Olá, eu sou o Custódio Júnior, diretor de vendas aqui da Kangaroo Tours. No último mês de março, eu fiz uma linda viagem pelo Ama Magna, pelo Rio Danúbio, e vou contar um pouco para vocês dessa experiência aqui. Olha, o Ama Magna é um navio considerado uma revolução no mercado de turismo fluvial, comparando com outros navios que já faziam essa rota pelo Rio Danúbio. Enquanto os outros navios eles têm uma limitação de tamanho e de quantidade de passageiros, a Ama Magna construiu um navio que vai além de tudo isso. Além de ser um navio com uma largura e um comprimento bem maior do que os navios que já existiam durante esse trajeto, ele preservou a mesma quantidade de hóspedes e de passageiros que levam os outros navios. Com isso, eles conseguem dar mais espaço e exclusividade com a mesma quantidade de clientes dentro do navio. Com isso, fica o dobro, de largura em comparação com os demais navios que navegam pelo rio Danúbio. As cabines ficaram maiores e realmente parecem hotéis de luxo. Por conta disso, construíram mais restaurantes, então conseguem entregar dentro do barco uma variação gastronômica, bem melhor e mais, diversificada que outras companhias, fluviais que tem, por ali. E eles têm um foco também, no bem-estar, dentro do barco, com spa, academias, entre outras atividades, para os hóspedes. E entre elas, a plataforma em cima do barco, na popa, ela é muito maior do que comparado com outros, navios fluviais da região, e com isso eles têm mais atividades, nessa popa, porque o navio realmente é bem grande e consegue ter bastante espaço para os hóspedes, circularem e terem mais, atrativos dentro do barco. Olha, o nível de conforto e a estrutura, a bordo do Alma Magna, são amplamente considerados os mais altos ali da região. Então, assim, como é o maior barco, construído para navegar ali no rio, Danúbio, então a amplitude e o espaço pessoal são, assim, inigualáveis e incomparáveis com outros barcos da região. Como eu disse, mantiveram a mesma quantidade de hóspedes que outros barcos, em torno de 190 hóspedes por barco, mas, o tamanho do Ama Magna é o dobro de qualquer outro barco, que navega hoje pelo rio, Danúbio. Eh Eles fizeram um investimento muito grande em acústica e estabilidade também, então você durante a navegação, na madrugada, você não escuta absolutamente nenhum ruído dos motores, porque ficam ali na popa, né. As estruturas, das suítes, pelo navio ser grande também, são maiores, com uma grande sacada, eh cada suíte tem ali uma sacada com uma mesa ou uma espreguiçadeira, você consegue durante a sua estadia dentro do barco ficar, vendo ali as margens do rio Danúbio, as suas cidades, medievais e os seus castelos nos topos das colinas que circulam, o rio Danúbio. A estrutura de lazer e bem-estar e também acessibilidade para pessoas que têm problemas de locomoção no barco. Por ser um barco bem grande, bem estável, é muito importante saber que o barco recebe bem todo tipo de turista. E tendo o serviço como um toque final bem típico ali da AMA Waterways, né. Olha, como eu falei, por ser um barco grande, o dobro do tamanho de que qualquer outro barco que hoje navega pelo rio Danúbio, eles criaram várias experiências gastronômicas dentro, do barco. A mais, top de todas é o restaurante Chef's Table, que é um aquário de vidro com poucas mesas, você tem que marcar horário para poder jantar nesse restaurante. É um menu degustação, e ele traz ali para a mesa elementos, típicos de cada região onde o barco passa a noite, e no dia seguinte ele traz, esses ingredientes típicos de cada região, e o chefe monta um menu degustação muito bom, bem, feito e com uma variedade de acompanhamento de vinhos também típicos da região. Um dos conceitos que o barco traz é o conceito farm to table, que é direto da fazenda para a mesa. Então, como eu falei, cada parada do barco, ele abastece o barco com ingredientes típicos da região, e em cada parada, eh eles conseguem abastecer o barco com esses ingredientes e conseguem trazer para a mesa
não só ingredientes frescos, mas também conseguem fazer pratos típicos daquela região. Por exemplo, numa parada na Áustria, certamente naquele dia o jantar vai ser um delicioso schnitzel, né, que é a famosa milanesa daquela região, muito saborosa, muito gostoso. Durante algumas visitas também ou paradas em cidades alemãs, eles podem trazer ingredientes e naquele dia preparar uma linda torta de maçã, né, um strudel de maçã que é bem famoso, na região. Tem outros restaurantes como o Jimmy's, que é uma homenagem ao fundador da CIA Fluvial, AMA Waterways, e é um restaurante familiar, com mesas grandes, onde todos os hóspedes sentam na mesma mesa, e eles trazem porções grandes de pratos para que você possa compartilhar, com outros hóspedes, aquela comida típica feita pelo chefe daquele restaurante naquela noite. E tudo isso sempre harmonizado com vinhos da região, cerveja, refrigerantes, é tudo de altíssima qualidade e hoje em dia a Áustria, principalmente, está, assim, despontando como um dos novos points, de vinhedos ali da região da Europa. Então você vai ter vinhos de altíssima qualidade, principalmente os brancos. E você está ali, num rio, que banha a história por centenas, de anos. Então você tem várias cidades medievais muito bem conservadas, castelos. Mas se eu tiver que nomear uma cidade que me marcou bastante, foi Český Krumlov, na República Tcheca. Uma linda cidade, bem preservada, medieval, eh, andar por aquelas ruas de pedra com casarões, igrejas de centenas, de anos, realmente me marcou bastante. Olha, essa viagem é para todo mundo. Essa ideia de que, cruzeiro é para pessoas de terceira idade, isso é um erro. Eu sou uma pessoa muito ativa, tenho 50 anos de idade, gosto muito de caminhar, e durante as paradas a gente tinha essas caminhadas com os guias, eh, locais, que eram contratados pelo barco, e eu via todo tipo de faixa etária e de pessoas, no barco, desde casais jovens, a famílias com crianças pequenas, idosos, e é um barco feito, para todo tipo de cliente. O que você tem que levar em consideração é a conveniência de você estar no rio durante, no mínimo, 7 noites, você não precisa fazer check-in, check-out, ficar preocupando com translado de um lugar para o outro, aeroporto, voo. Você simplesmente dorme, na sua suíte navegando, pelo rio durante a noite, chega no seu próximo destino no dia seguinte, e você tem o dia inteiro de atividades. E todas as refeições incluídas, todos os passeios, as bebidas durante as refeições. Então assim, e o custo-benefício de ter tudo isso em um navio luxuoso como uma Magna valeu muito a pena. Então eu diria que é um produto para todo tipo de cliente, que busca esse tipo de, conveniência. E vale lembrar que não só a conveniência de ter tudo, ali incluído, mas o fato de você estar num navio de luxo, navegando por um rio cheio de histórias como é o Danúbio. Então se você nunca fez um cruzeiro fluvial e gostaria de saber mais, nós estamos com uma excelente parceria com a rede AMA Waterways, que são especialistas em cruzeiros fluviais, pela Europa, tanto pelo rio Reno, também pelo rio Douro em Portugal e também pelo famoso Danúbio no leste europeu.